É isso aí, estamos de volta aqui para o segundo tempo do nosso Morning News, já trazendo então o nosso convidado de hoje, que é o Ricardo Gomes, professor de Relações Internacionais da ESPM do Rio de Janeiro. Oi, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece aqui a sua participação. Professor, a gente está vendo aí essa questão da guerra na Ucrânia, que se encaminha aí para eu diria para uma briga eterna, né? Porque não tem espaço aí para um término. Já disseram aí que vai ter um encontro entre o Zelensky e o Putin, mas ainda vamos ver quando que isso vai acontecer. Será que isso acontece ainda esse ano? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente tentar fazer algum tipo de previsão sobre um conflito como esse, né? Porque já tem mais ou menos 30 anos que não ocorre uma guerra dentro de território europeu, né? Principalmente envolvendo uma grande potência como a Rússia, né? E não está muito claro exatamente qual é a grande estratégia russa em relação à Ucrânia. Então temos que aguardar, mas o que nós podemos dizer é que já tem características claras de uma guerra proxy, né? Onde dois países utilizam de um outro país, um terceiro, para as suas finalidades estratégicas. É claro que a gente está falando dos Estados Unidos e a Rússia, e a proxy sendo a Ucrânia, né? Evitando um conflito direto entre as duas grandes potências. Mas a gente já percebe o tabuleiro bem claro quais são as intenções de cada um nesse conflito, né? Uhum. Professor, a gente viu uma situação durante a semana do soldado brasileiro, né? Teria morrido ali em combate, ele que foi o voluntário da guerra. Junto disso, eu queria abordar também a quantidade de vítimas que a guerra já deixou. Entre as principais ali são moradores da Ucrânia e também muitos soldados russos acabaram morrendo ali em território ucraniano. Outra figura ali de importância que veio a óbito foi um combatente ali, o major-general russo Roman Kutuzov. Você acredita que essas quedas ali do exército russo foi uma grande surpresa, já que o Kremlin se considera, né, tão forte e tão invencível ali com o seu arsenal, com os seus militares? E lá na própria Rússia, né, a guerra está se estendendo, os militares ali estão cada vez mais com uma exaustão maior, com equipamentos até faltando, medicamentos, alimentos ali, suprimentos básicos não conseguem chegar até a Ucrânia. Como é que fica essa propaganda, já que os soldados russos têm familiares russos ali na própria Rússia, né? Como é que fica a própria propaganda ali da Rússia, que tenta se fazer ali para a sua população um país forte, uma nação forte que vai conseguir ser invencível, vendo que tiveram tantas baixas russas e eles estão, muitos soldados sofrendo ali em território ucraniano. Como é que fica isso, que é um cenário muito diferente do que estava no início ali, que eles estavam com força total? Nós não temos assim o acesso claro à caixa preta das informações que está acontecendo ali, né? A gente tenta da melhor forma possível buscar uma diversidade de informações, mas é evidente que as notícias que são repassadas à população russa têm um tratamento diferente daquilo que é passado para o resto do mundo, evidentemente. Nós sabemos que o governo na Rússia é um governo centralizador, mas mesmo assim o Putin tem ainda um grau de popularidade muito grande. A resistência, ela vem por quê? Ela vem porque a própria Ucrânia vem recebendo armamentos ao longo de alguns anos dos próprios Estados Unidos e alguns países da OTAN desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, né? Então, a disparidade entre as duas nações em matéria de força bélica continua sendo muito grande. Temos informações também que a Rússia também não está usando também a maior parte do seu arsenal até o momento, né? O que ela vem fazendo é aquela estratégia da anaconda, né? Que ela vai aos poucos minando, sufocando a sua presa, né? E é claro que com o tempo passando, a guerra traz mais sofrimento, não só para o país invadido, mas também para o país agressor, né? Com as perdas
E isso faz parte, infelizmente, do fenômeno social chamado guerra, que são as baixas de vidas humanas, né? Agora, professor, você acredita que a Rússia esteja aí exaurindo o inimigo, tentando levá-lo, então, à exaustão, tentando fazer com que eles não se reagrupem? Então, por isso que essa guerra acaba demorando mais tempo. Então, você vai atacando, até eles cansarem, não tem como eles dormirem. Enfim, você acha que isso é uma guerra de exaustão? Olha, ela tem essa característica, sim, é uma estratégia, né? Nós não temos assim, acesso direto à grande estratégia russa nesse momento, que é exatamente o objetivo final da Rússia. Pois não, porque eles não invadiram, por exemplo, Kiev, que é a grande capital, né? Mas o que nós percebemos é uma concentração na área de Donbás ali, exatamente na parte litorânea, né? Que tem Odessa, na verdade, como um grande objetivo estratégico para a Rússia, porque ela vai ter totalmente aquilo que é importante para ela já tendo a Crimeia, ela tem todo o Mar Negro à sua disposição, que é um ponto estratégico muito importante para ela, e isso desde o final da União Soviética, no início da década de 90, e o Putin vem aos poucos tentando recuperar esse território, né? Então vamos esperar mais um pouco, porque a grande estratégia não está muito clara para todos nós ainda. Professor, e sobre esse financiamento em relação ao armamento vindo do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, agora o Reino Unido anunciou que vai enviar mais armamento ali, armamento inclusive que foi solicitado pela Ucrânia, um armamento mais pesado que eles vinham pedindo há tempos, agora o Reino Unido disse que vai mandar. Quais são os interesses desses países de manter a guerra, né? Eles estão mandando muito mais dinheiro para armamento do que para suprimentos básicos até. Qual o interesse desses países do Ocidente em resistir, fazer com que a Ucrânia resista à guerra? Olha, nós podemos olhar por duas perspectivas, né? Aquilo que eu disse antes já é uma guerra proxy. Então a Ucrânia está sendo utilizada, na verdade, para uma disputa mais ampla e mais estratégica, que é, na verdade, um clash entre a Rússia, a potência da Ásia, a Eurásia, e os países da OTAN, representados, obviamente, pelo grande protagonista, que são os Estados Unidos, e, obviamente, os seus aliados clássicos, como a Inglaterra, como a Alemanha, como a França, né? Então, a gente está olhando dessa forma esse conflito. E também é uma maneira de você reanimar a OTAN, né? Que já há um bom tempo ela vinha sendo questionada, a sua eficácia, a sua necessidade de existir, já que é uma instituição militar que foi criada no início da Guerra Fria, na década de 40 do século passado, né? E esse ataque russo à Ucrânia parece que reavivou, né, esse espírito coletivo da OTAN de 1947, né? Agora, não sabemos até que ponto esse espírito será mantido, né? Não sabemos até que ponto os Estados Unidos vão tentar continuar sendo o protagonista da OTAN, já que foi tão questionada por um então presidente Donald Trump no passado recente, né? Vamos aguardar também. Até que ponto o senhor acha que o Putin vai aguardar aí essas armas chegarem aí até a Ucrânia? Porque ele já disse que acha um absurdo que o Ocidente continue mandando armas e tudo mais. E ele já deu a entender que vai reagir, mas não tem aí uma ameaça real por enquanto. Ou eu estou achando de menos aqui? Olha, é muito difícil a gente falar pelo lado russo aqui, né? O Putin já vem trabalhando essa situação já há algum tempo, né? O Putin está no poder desde o ano 2000, né? Então tem 22 anos que ele está à frente da Rússia. E ele já vem sinalizando ao mundo que ele não aceita mais, a Rússia não aceita mais, e alguns outros países, a conjuntura internacional, né? A Rússia, a China, agora alguns outros países como a Índia, a própria África do Sul, já estão questionando essa ordem construída pós-final da Guerra Fria, né? A Rússia não aceita mais o papel secundário. A Rússia é uma potência e agora fisicamente demonstra sua insatisfação
com da maneira que a estrutura dessa ordem internacional liderada pelos Estados Unidos e outras potências do Ocidente vem conduzindo o sistema interestatal capitalista, né? Então, essa mensagem é muito clara. Agora é física, ela é bélica, ela é militar, e o Putin costuma a sustentar aquilo que ele diz que vai fazer, né? Tá certo. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Morning News. Muito obrigado e volte mais vezes. Obrigado a vocês. Disponha sempre. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada.